Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando prosseguimento ao nosso estudo aqui do livro No Mundo Maior, né? Livro pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e hoje a gente vai dar seguimento no segundo capítulo, a preleção de Eusébio. Nossa última reunião foi no dia 31, né, que eu convido a todos aqueles que não tiveram oportunidade de assistir ainda. A gente teve no nosso Amivale Convida o tema Ideologia de Gênero não é assunto para criança. Então, convido aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, e está disponível ali no nosso canal do YouTube. Então, hoje a gente vai dar seguimento com o capítulo 2, a preleção de Eusébio. Eu destaquei alguns trechos aqui desse capítulo que eu achei interessante para a gente fazer os nossos comentários, né? No capítulo 1, o benfeitor Eusébio, ele se encontra numa reunião com cerca de, como a gente viu, de 1.200 espíritos encarnados que, em desdobramento, ali se fizeram presentes nessa reunião, né, em que o benfeitor Eusébio fez uma série de, de explanações, né? Então, eu vou destacar alguns trechos que eu achei interessante. O primeiro dele, eu vou ler um trechinho e a gente vai comentando. O trecho é o seguinte: tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor, que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que vos antolha. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Aqui ele está se referindo àquele grupo de espíritos, né? O que eu achei interessante aqui é a seguinte colocação que ele faz: tangidos pela necessidade da sede de ciência ou na angústia do amor. Ou seja, ele está colocando aqui que naquele grupo de pessoas que ali estavam, né, os interesses, às vezes, não são exatamente os mesmos. Ele coloca aqui, alguns estavam interessados na sede da ciência, ou seja, na ciência. Outros na angústia do amor, ou seja, num sentimento mais fraterno. Então, uma vez eu ouvi uma colocação, até do Jacomelo, que eu achei interessante. Ele falava a respeito do passista, né? Acho que isso pode, esse raciocínio pode ser transposto até para o próprio exercício da medicina, né? Porque ele diz o seguinte: às vezes a gente ainda não tem capacidade de amar o próximo. Então, quando a gente ainda não está nessa condição, a gente tem que amar pelo menos aquilo que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu acho que o médico é muito isso. Às vezes, se a gente ainda não tem capacidade de amar o nosso próximo, o nosso semelhante, a gente tem que pelo menos amar a medicina, amar aquela profissão que a gente desposou, que é um caminho para a gente poder chegar a amar o próximo, né? Nem todos nós. Eu achei interessante esse negócio. Você vê que ele coloca aqui que uns estavam ali pelo interesse científico, né? E outros na angústia do amor, ou seja, já realmente com um interesse mais fraternal, né? Então cada um de nós está em vários estágios diferentes, né? Então, se a gente ainda não aprendeu a amar o próximo, pelo menos amar aquilo que a gente faz, para fazer de uma forma bem feita. Uma outra colocação que ele colocou aqui naturalmente não podereis guardar plena recordação desta hora, retomando o envoltório carnal em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-nos a porta intuitiva para que vos assista no pensamento fraternal. Então, às vezes, é o que ele está dizendo aqui, que a nossa própria matéria limita a gente. Quando a gente se desdobra, e às vezes vai no plano espiritual, participar de uma reunião de aprendizado, de trabalho,
A gente não tem quando a gente retorna no corpo físico, pela própria limitação imposta pela matéria, a gente não se recorda exatamente daquilo, né? Mas a gente traz aquela intuição daquilo que a gente aprendeu. Então, a gente, no momento certo, né, aquilo fica gravado na nossa mente e aquela intuição é que vai levar a gente a fazer que é o que ele coloca, né? Orienta-vos às tendências superiores para o terreno da elevação, abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista no vosso pensamento fraternal. Então, a gente, mesmo não tendo consciência, pela essa limitação da matéria, a gente muitas vezes vai ao plano espiritual, ouve conselhos, às vezes dos nossos mentores, dos nossos benfeitores, e a gente, quando volta para a matéria, por essa limitação, às vezes não se recorda daquilo, mas aquela intuição daquilo que foi dito para a gente, aquilo permanece conosco. Então, eu achei bem interessante essa parte. Um Eu outro... acho que isso aqui também é importante, o Nilton, porque André Luiz enfatiza muito nas suas obras, e aqui, a importância do desdobramento, né? Que não deixa de ser, inclusive, um exercício para o nosso desencarne, né? Um treinamento, vamos dizer assim. E porque é um momento que a gente consegue mais estar perceptível, né? As ajudas, as assistências ao amparo dos benfeitores, onde a gente participa de reuniões educativas, onde a gente recebe as orientações, esclarecimentos, estudos, né? E isso depois fica em nossa mente, depois que a gente volta para o corpo e acorda, fica numa forma intuitiva. E aí acontecem os insights, que você de repente tem uma ideia, surge uma resolução de alguma situação, mas que na realidade foi uma situação de intuição intuitiva proveniente de uma orientação que você recebeu em desdobramento. Então, André aqui nos fala, né, e fala também em várias outras partes das suas obras, sobre a importância do desdobramento para a gente, onde a gente tem essa oportunidade do amparo. Daí a importância a gente fazer a oração à noite antes de dormir, solicitar que a gente vá para lugares bons, com benfeitores, com os nossos mentores, né? Que a gente possa estar recebendo as boas orientações, para que a gente tenha as boas intuições para os nossos enfrentamentos na vida. Então, é muito importante isso e André enfatiza muito isso aqui. E lógico que também está muito ligado ao que nós fizemos durante o dia. Porque às vezes você faz uma oração à noite antes de dormir, mas você teve um dia que não foi legal, né? Um dia que de repente você, né, se desviou, agrediu alguém, criou raiva, cólera, e isso vai te dificultar, né? Mesmo você fazendo a oração. Então está muito ligado também à qualidade do dia que nós tivemos, né? E por isso que a doutrina nos ensina tanto, a gente, né, procurar elevar o pensamento, trocar o pensamento ruim pelo pensamento bom, tentar manter uma frequência vibratória elevada, né? A hora que vier um sentimento ruim, né, a gente procurar se controlar, corrigir, cortar, né? Cortar pela raiz, e porque isso também está diretamente ligado a esse processo. Assim, é muito legal a gente ter esse conhecimento porque a ciência terrena ainda não devassou isso aqui, né? A ciência terrena ainda está muito materialista em relação ao sono, considerando que o nosso sono são apenas situações fragmentadas da nossa vivência, quando em vigília, quando acordados, e em função daquilo que pretendemos, do que sentimos, do que desejamos, né? Ligado a isso, né? Mas na realidade a gente sabe que é muito mais do que isso. Na realidade, todos nós, durante o sono, nós temos o processo de desdobramento. Uns lembram, outros não. Os que lembram, muitas vezes lembram com muita precisão, outras vezes fragmentado sem sentido, né? Mas que sempre vai vir de uma forma intuitiva, né? Eu posso até dar meu testemunho, né? Eu sempre tive muito a recordação imediata dos meus desdobramentos desde criança. Obviamente, né, eu não tinha entendimento do espiritismo.
E isso me causava medo, né? E depois que eu passei a ter o entendimento do espiritismo, acabou meu medo. E eu comecei a entender isso que acontece com a gente durante a noite. Porque até hoje eu tenho, em muitas situações, né, no dia, durante até a madrugada ou de manhã cedo, a precisão daquilo que eu estava vivenciando em desdobramento, né? Então é uma coisa muito legal, traz para a gente o entendimento, o esclarecimento, e a gente vê que é a importância disso para todos nós, porque é uma oportunidade que nós temos de sermos bem ajudados. Agora, podemos também ser muito mal influenciados, porque dependendo do tipo de sentimento que a gente cultivou durante o dia, das nossas atitudes ruins, né, por exemplo, irmos dormir, né, com sentimento e pensamento numa frequência vibratória ruim, inferior, a gente vai para lugares ruins. As nossas A gente vai para conexões, lugares ruins, recebe más influências, a gente dorme muito mal e acorda muito mal. é a sintonia, né, E é uma Milton? realidade. É É uma verdade. realidade. Essa é a sintonia, né? A gente vai se sintonizar com a frequência que a gente está vibrando, né? Mas isso é que você falou mesmo, a importância do sono, do desdobramento, né? Quando a gente está mais suscetível ao plano espiritual, né? Então, eu achei bem É interessante. duplamente importante, né, Nilton? Do ponto de vista da ciência terrena, médica, é importante porque é um momento também do organismo nosso, da carne, se fazer seu refazimento. O repouso é importante, na própria estrutura de saúde física. E muito importante no aspecto espiritual. Né? Espiritual, Dupla importância. exatamente. Aí aquela história, né? Ah, a gente perde muito tempo dormindo. É um Sim. terço da nossa vida dormindo. É. Na realidade, depende. E Não é bem assim. a gente não está inativo, né? O corpo está inativo, mas o espírito permanece ativo, né? Permanece ativo. O outro trechinho que eu destaquei aqui, que eu achei bem interessante também, é um trecho que diz o seguinte: ao lado de cada homem e cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres que lhe cumpre. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades espirituais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Isso eu achei bem interessante, é o seguinte, cada um de nós está exatamente onde a gente tem que estar. A gente está colocado na família que a gente tem que estar, no trabalho que a gente tem que estar, inserido na sociedade que a gente tem que estar, né? Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele está dando para a gente as melhores condições para o nosso desenvolvimento espiritual possíveis nesse momento. Todas as condições que estão sendo dadas para nós nesse momento são as melhores possíveis. Se nós não aproveitarmos, não é por falta de oportunidade que está sendo dada a gente, é pela nossa própria limitação, pelo nosso livre-arbítrio, que, na maioria das vezes, muitas vezes, leva a gente para caminhos errados, né? Então, às vezes, a gente reclama da vida, a vida ela está colocando a gente na melhor posição possível para o nosso desenvolvimento psíquico, moral, espiritual, essa é a melhor condição possível para a gente. Cabe a gente aproveitar essa oportunidade que está sendo dada, que é a melhor possível para o nosso momento. Então, eu achei bem interessante essa parte que ele coloca, que é uma reflexão importante. A gente às vezes se reclama da vida, e a vida ela está sempre nos oferecendo o melhor. É que a gente, às vezes, na maioria das vezes, vira as costas para tudo que está sendo oferecido para a gente e não sabe aproveitar as condições e as situações que nos são dadas. Né? As nossas necessidades, né? Sim, Muito ligadas às nossas necessidades. Então, muitas vezes a gente não entende, mas aquilo ali está acontecendo tem um motivo de ser. Tudo tem um motivo de ser. E aí a gente tem a oportunidade, às vezes, de até provar do próprio veneno para poder aprender. exatamente. Um outro trechinho aqui, que também acho interessante para a nossa reflexão, é o seguinte: ele diz assim: desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos,
empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício, somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é um ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Destarte, fazemos-nos... Opa, só um pouquinho que apagou aqui. Apagou aqui meu livro. Só um segundo. Pronto. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência destarte. Fazemos-nos réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas, por muito tempo indignos do retorno e das lides do mar. Então, é como ele coloca aqui. E utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças. Cada reencarnação nossa, que é uma oportunidade que nós estamos tendo aí para a nossa melhora espiritual, intelectual, né? Às vezes a gente desperdiça aquilo com coisas pueris, né? Como ele diz aqui, quais crianças distraídas numa brincadeira. A gente fica só muito preso aos interesses materiais, passageiros, aquelas distrações passageiras, e a gente passa pela vida distraidamente, perdendo essa oportunidade que é uma reencarnação, né? Às vezes a gente passa ali como se a gente passou, vamos dizer assim, como eles dizem, a passeio, né? A gente não aproveitou realmente tudo aquilo que a gente poderia aproveitar, porque a gente fica distraído com as coisas pueris, né? Com as coisas infantis, com uma criança mesmo, né? Como ele coloca aqui. Eu achei bem interessante essa reflexão, como muitas vezes a gente desperdiça, como, né? Já devemos ter desperdiçado várias encarnações, né? Como a gente falou anteriormente, são situações que se colocam para a gente uma reencarnação, as melhores situações que a gente tem para nosso progresso espiritual, intelectual, e a gente fica distraído, né, brincando igual criança, e aquilo passa e a gente não perde muitas vezes, muitas oportunidades, e sabe-se lá quando a gente vai ter outra, né? Por isso que nós precisamos do Espiritismo, Consolador prometido. Porque enquanto a gente não tiver a visão da vida além da vida, né? A vida além da morte física, que nós somos espíritos imortais, que há uma continuidade, que passado, presente e futuro estão interligados, e que nós estamos aqui para evoluir, para nos corrigir, para regenerar, para reparar e aí progredir, a gente não foca, né, Nilton? Então, se você não tem essa visão, você acaba se tornando muito imediatista e materialista. Muda completamente a nossa visão de vida. Então, o Espiritismo vem nos despertar nesse sentido, para exatamente fazer com que a gente aproveite as nossas encarnações. Agora, você vê que é um processo, porque a gente tem que estar primeiro preparado para receber essas informações. Não é fácil você se deparar com essas informações. Eu já li, não lembro qual obra, que dependendo da situação que a pessoa se encontra, em termos de nível evolutivo, percepção, são informações que podem até te deixar perturbado, ou até meio louco, né? Se você não conseguir assimilar bem isso aqui. Não é simples você assimilar isso aqui. Esse despertar nosso não é simples. Então, por isso que a gente acaba tendo que viver muitas e muitas etapas, né? Às vezes você volta como espírita, viveu a vida como espírita, na outra encarnação você vem de novo para poder aquilo ir amadurecendo dentro de você e aí sim você poder começar a sedimentar isso dentro de si e começar
a colocar isso em prática, né? Não é uma coisa fácil. Você vê que mesmo a gente com esses conhecimentos, como a gente tem dificuldade de colocar isso em prática. E tendo um conhecimento, pode ser pouco, superficial, mas com certeza já é o suficiente, no sentido de já poder começar a se melhorar. E a gente tem grande dificuldade. Então você vê como é que o negócio realmente é moroso, né? Por isso que a gente precisa de tantas e tantas reencarnações. Agora, no momento que a gente tem essa oportunidade desses conhecimentos, aí realmente a gente tem que focar, porque isso aqui vai fazer com que a gente diminua sofrimento, né? Que a gente acelere, né? Tempos melhores para nós mesmos, né? Muitas vezes na própria vida, nesta ainda, né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, que a gente já pode na própria vida já colher esses frutos, né? Dependendo da forma que a gente incorpora isso e coloca isso nas nossas relações, nossa vivência, que é vivenciar, né? Que é a gente incorporar em nossas relações essas informações, né? Que são baseadas na moral de Cristo. Eu acho que uma das grandes mensagens principais de André Luiz e suas obras. Isso está muito bem explicado na obra que nós estudamos já, que foi Evolução em Dois Mundos. É, isso tem a ver com o que você está falando com um trechinho aqui, o outro que eu destaquei aqui, que eu achei interessante também, diz o seguinte: cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia, e descíamos, logo depois, ao vale do Ganges, matando e destruindo, para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge, e, no entanto, a reverência aos mistérios da iniciação passamos à hostilidade sanguinolenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová, contidos nos rolos sagrados, e desatentos os esquecíamos ao primeiro clamor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assinalávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos o Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses, nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembaiar as armas, minutos depois, no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida, com Marco Aurélio, e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Então mostra bem ainda, André, assim, a nossa dualidade, né, do bem e do mal dentro de nós mesmos. É como ele diz Sim, aqui, né, ao mesmo tempo que nos vales como ele diz aqui, descíamos à sombra das árvores augustas que aspiravam aos cimos do Himalaia com Krishna, e descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo. Ou seja, é o que acontece muitas vezes, a gente vê isso nos templos religiosos, de uma forma geral, né? A gente vai na casa espírita, vai no templo evangélico, na igreja católica, ali a e gente se falha, né? enche E falha. de boas intenções, né, de pensamentos positivos, e a gente sai dali, aí na primeira esquina, a gente já arranja uma encrenca com o carro que fechou a gente, já xinga a pessoa, já perde, já sai daquela vibração positiva para uma extremamente negativa, né? Então a gente ainda vive muito essa dualidade entre o bem e o mal dentro da gente, né? Então Sim. a nossa principal batalha é vencer isso, né? Ele fala aqui para a gente represar as paixões corrosivas que flagelam o espírito,
para a gente sofrear o ímpeto da animalidade, quer dizer, essa animalidade que todos nós temos, que nós temos que vencer, que controlá-la, né? E que a gente vive realmente, essa dualidade que a gente vive, né? Entre luz e trevas, isso aí é marcante, né? Em todos nós temos luz e trevas, né? E aí isso aqui me faz lembrar uma reflexão, pelo que eu me engano, acho que foi numa obra de Leon Denis, que ele fala sobre Sócrates, que Sócrates ele, 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 ele chegou a expor que ele tinha sentimentos, né, energias boas e ruins dentro dele. E que o trabalho que ele fazia era fazer prevalecer as boas em cima das más, né, mostrando exatamente essa dualidade. Quer dizer, desde Sócrates, né, Sócrates já falava isso lá atrás. E Sócrates, né? Que é Sócrates, foi um espírito que a gente sabe também, um espírito mais evoluído, muito evoluído, inclusive naquela época, né? E teve um papel importantíssimo em preparar o campo para depois vir Jesus, né? Sócrates, Platão, né? Já trazendo já uma coisa, isso está escrito inclusive no início lá da obra Na Evangelho introdução do segundo o Evangelho, né? Espiritismo. Na introdução do É. Evangelho fala isso. Então, quer dizer, Sócrates já falava isso aqui, essa luz e trevas, esse bom e o mal que existe dentro de cada um de nós e que a gente precisa trabalhar para fazer prevalecer o bem. É exatamente isso que Sócrates fazia, dando a dica para a gente, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, é importante a gente saber isso. Uma E a coisa, gente trabalhar isso pela gente. uma coisa interessante, André, né? Quando até no próprio Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal, a gente está sempre ligado no mal exterior, né? Que a gente acha que é o. Mas assim, a gente tem que se livrar do mal que está em nós. Esse é o verdadeiro Não, mal. exatamente. Esse é o verdadeiro. Joana de Ângeles fala isso, né, nas obras de Divaldo, psicografado por Divaldo, que o maior inimigo somos nós mesmos, né? Mesmo. O dia que a gente O Cristo conseguisse, fala muito isso, o homem velho, né? a gente só vai Aquele conseguir, eu equivocado, né? né? A gente só vai conseguir realmente se livrar do mal quando a gente se livrar do mal que está em nós, né? Aí esse é o nosso grande desafio, né? É, Exatamente. um outro trechinho aqui, já chegando perto aqui do nosso encerramento aqui, eu destaquei, ele diz o seguinte: não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos, podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Então, o que eu entendi daqui é o seguinte: é importante a gente conhecer? Sim, é fundamental. A partir do momento que a gente começa a tomar conhecimento das coisas, que a gente vai se esclarecendo e a gente vai. É o início do processo de mudança nosso. Mas não basta conhecer. Se a gente não trouxer esse conhecimento para o nosso coração, transformar o entendimento, a compreensão em amor, em fraternidade, em tolerância, em respeito, esse conhecimento ele não serve de nada. Então, assim, é aquela pergunta que se faz, né? O que vem primeiro? A evolução intelectual ou a evolução moral? A evolução intelectual, na realidade, ela pavimenta o caminho para a nossa evolução moral.
que a gente começa a entender as coisas, e a partir desse entendimento é que a gente vai se renovando. Mas o entendimento, o conhecimento, o entendimento, ele é um meio, não um fim. Que muitas vezes as pessoas se equivocam achando que saber, que conhecer é um fim. O saber, o conhecer, ele é só um meio para a nossa mudança, para a nossa transformação moral. Né? Eu li uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: aquele que sente, ele está sempre à frente daquele que sabe. Né? Aquele que tem um sentimento, ele está sempre à frente daquele que só conhece, só sabe. Né? Porque o objetivo do conhecimento é justamente trazer essa mudança, né? A nossa mente, trazer a mudança do nosso coração, né? Essa transformação do nosso sentimento. Né? Então, achei bem interessante essa passagem aqui. E é interessante como que essa preleção desse espírito aí, do Eusébio, né? Ela é fantástica, né? Esse capítulo aí é Sim. fantástico. As pessoas deveriam ler e reler, porque aqui é uma aula, né? É uma baita aula mesmo, uma série de informações assim pontuais. E para hoje, né? Para Profundas, hoje, né? ele aqui, por exemplo, ele já retrata o que nós estamos vivendo. Olha que interessante ele fala, ó, foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. Quer dizer, aqui ele está falando para a gente o que nós estamos vivendo aqui, ó. Vemos a Terra convertida em campo de quase intermináveis hostilidades. Homens e nações perseguindo o mito do ouro, o poder, né? Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios da paixão. Cérebros vigorosos perdem a visão interior. Cegos, né? Pelos enganos da personalidade, do autoritarismo. Nós estamos vendo isso na política. Nós estamos vendo isso na política atual, no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro. Aí ele fala aqui, ó, da alienação mental, tomando conta da nossa civilização moderna. E que essa alienação mental, trazendo comprometimento da saúde física, mas também comprometimento do corpo espiritual, que vai trazer, obviamente, consequências futuras, até em próximas reencarnações. E aí ele vai aqui trazendo toda essa questão que nós estamos vivendo na atualidade, mas dando as dicas, né? Ele fala aqui da importância de a gente acender a nossa própria luz, que todos nós temos, mas que nós precisamos acender, que é a luz divina que tem dentro de nós, para que a gente possa, então, clarear e espantar essa escuridão, que é essa ignorância, que hoje, né, está muito aí, né, muito explícita, mas que faz parte, né, sabe disso, né, dos ápices de transição planetária. Que a sujeira precisa vir à superfície para ser limpa, né? O É André, muito interessante esse capítulo aqui, cara. É o muito André, interessante. parece que foi escrito há quase 100 anos, né? No meados do século passado, e parece que está sendo escrito hoje, né? Parece que se fosse escrito hoje, Exatamente, não seria mais atual, né? exatamente, exatamente. E ele dá aqui as dicas todas, né? Para a gente ser instrumento do bem, para a gente colocar o bem acima, né? Ter coragem. E fala sobre a importância da evangelização nas nossas relações, exatamente isso que André Luiz fala muito, né? Nas suas obras. A importância da oração, do trabalho construtivo. Ele vai dando as dicas de como a gente deve enfrentar esse momento que nós estamos vivendo, da civilização moderna. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas perguntam, né? E os espíritas estão fazendo muito esse questionamento. Como devemos proceder nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, no ápice da transição planetária, em que nós estamos vendo aparentemente uma inversão de valores, né? Parece que nós estamos vivendo uma inversão de valores, né? O certo é o errado é o certo, o bem é o mal é o bem, né? Nós estamos vendo isso até nas leis humanas. Parece que o negócio está dando a impressão que nunca esteve tão ruim. Está dando essa impressão.
Mas aí, se a gente for com calma, analisar tudo que a doutrina já nos informou, tudo que os benfeitores já nos avisaram e nos alertaram, é isso que nós estamos vivendo e dá a receita de como que a gente deve proceder diante desse momento. Oração, trabalho no bem, fortificar a luz divina que existe dentro de nós. E aí, sem dúvida nenhuma, a fé, né? Nós estamos num momento de provação da nossa fé. Porque se a gente não tiver a fé muito forte, a gente desmonta diante desse cataclismo moral que nós estamos vivendo. Cataclismo moral que foi a palavra usada por Kardec. André, e isso que você está falando aqui é exatamente esse trecho aqui que eu tinha destacado aqui também, né, do que a gente fazer nesse momento, né? Aqui é um parágrafo, mas ele resume bem. Ele diz assim: vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e esses vos proporcionarão contato com os armazéns divinos que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. É isso aí. Então, aqui já está É isso dizendo aí. tudo. Ou seja, qual é o caminho? Né? A oração, né? A gente se ligar com o mais alto, né? Que as nossas necessidades vão ser cumpridas, e o trabalho construtivo. Né? Sem trabalho construtivo, a gente também não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente pedir a força, né? Através da oração, e trabalhar, nos esforçarmos, né? Porque também sem esforço próprio, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem caminhar com as nossas pernas, e esse caminhar é exatamente o nosso trabalho, o trabalho construtivo, como ele coloca aqui, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, o trabalho é nosso maior instrumento de evolução. Né? E a oração é o nosso maior instrumento de fortalecimento para que nós possamos realizar esse trabalho que nos cabe a cada um de nós, né? Cada um dentro da sua. Cada um E dentro da você vê, sua. né, o Newton, que a doutrina espírita não tem contradições, né, cara? E você se observar, as obras se complementam, né? Logo em seguida aqui, eu, esse espírito, né, o Eusébio, ele fala sobre as potencialidades da alma, que é o que Leon Denis fala na obra dele. Ele fala aqui, ó, que para a gente vencer esses obstáculos da atualidade, nós precisamos vencer através da vontade e da perseverança. Ele está falando a mesma coisa que Leon Denis fala, que, aliás, é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo fala disso, né? Nós precisamos ter a vontade de querer. Lá usa esse termo, né? Vontade de querer no bem. Aqui, ele fala exatamente isso, ó. Vencei-os, o obstáculo, utilizando a vontade e a perseverança. Olha só. E aí a gente lembra daquela frase de Jesus, né? Quem perseverar até o fim, né, se libertará. Então, é a perseverança. Então, é vontade, é perseverança, mas precisa da fé, né? Porque a fé é o que vai nos dar o sustento, né? Para poder a gente não titubear. Então, é isso que nós estamos vivendo agora. É isso, exatamente isso que nós estamos vivendo agora. E a receita está aqui. A receita está aqui. E ele até nos ensina aqui, ó, para que nesses momentos, então, que são tão difíceis, que a gente fique bem vinculado aos benfeitores, para a gente receber o amparo que nós precisamos. Essa André, relação nossa com os benfeitores, e aí pode ser o quê? Os nossos mentores, né? O nosso anjo guardião, é importantíssimo para nos ajudar nesse momento. Porque não tem sido fácil, né, Nil? Eu não sei como é que, né, a opinião dos demais aí, mas assim, o que eu tenho percebido na pele é que não está sendo fácil. para Não está ninguém. sendo fácil. O André, e mais para frente aqui, eu achei uma outra frase também que ele reforça essa importância do trabalho. Né? Ele fala da oração e do trabalho, e mais à frente ele reforça ainda mais isso. Ele diz a seguinte frase: não cobiceis o repouso das mãos e dos pés. Antes de abrigar semelhante propósito, procurai a paz interior
na suprema tranquilidade da consciência. Então, ele diz aqui, a paz interior e a tranquilidade da consciência, a gente não vai chegar com repouso das mãos e dos pés. Vai ser através do trabalho, né? Então, assim, a importância, né, que ele está dando aqui, frisando, falando e refalando, e enfatizando de novo a importância do trabalho. Então, que nem Não, é Jesus falou, impressionante, né? né? Jesus falou isso, né? Eu trabalho, né? Meu pai até hoje trabalha, eu trabalho também sem parar, né? Assim, Deus está sempre agindo, sempre e os espíritos superiores também estão constantemente trabalhando, né? Sim. Então, assim, é o próprio caminho da evolução, né? É que ele fala, ó, o desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. A gente está vendo isso, né? Esses transtornos da mente aí que estão tomando conta de todo mundo. De todo mundo. Uns em maior intensidade, outros em menor intensidade. Nós estamos vendo isso em todas as idades, viu? A gente está vendo assim, uma coisa muito estranha nas novas gerações, os jovens. Eu que lido com jovens universitários, não está sendo fácil, está sendo muito difícil, porque a gente tem visto assim muitos jovens absolutamente perdidos, desequilibrados e equivocados e sofrendo muitos desequilíbrios mentais, muitos, tomados aí por síndrome do pânico, depressão, síndrome de distúrbio bipolar e suicídio, inclusive. Tem uns alunos aqui da faculdade aqui, de medicina, que tentando suicídio. E a coisa tá muito séria, tá muito difícil, muito complicada. Mas se a gente olhar também os mais velhos, de uma maneira assim também, né, bastante significativa ainda, também não dá muito bom exemplo, não. Porque a gente olha aí no cenário atual de tudo, é só você olhar um pouquinho da mídia social, dos canais abertos, das televisões, o que acontece aí no meio político. É um negócio também que está nisso aí, ó. Está nesse desequilíbrio aí. O desequilíbrio moral, mental. É um negócio impressionante, né, que nós estamos vivendo. E aí a gente começa a perceber que nessa psicosfera pesada, nós também, a gente fica numa situação que a gente está muito vulnerável, né? Por isso que o vigiar aí agora é tão importante, porque a gente escorrega fácil também, viu? Se a gente der uma bobeira, a gente escorrega fácil. Então tem que tomar um cuidado danado. É um momento muito difícil, viu? Que nós estamos vivendo nessa, nesse momento, nesse pico aí, nesse ápice da transição planetária. Está sendo difícil para todo mundo. E eu tenho visto os próprios espíritas, né, que comentam, né? Está todo mundo passando momentos muito complicados. É verdade. Bom, em virtude aí já do adiantado aí da hora, a gente vai dar continuidade daqui a 2 semanas, né? Relembrando que os nossos encontros agora são as primeiras e terceiras quartas-feiras do mês, né? Então, na próxima semana a gente não tem, a gente retorna na primeira quarta-feira de julho, dia 5, se eu não me engano, aí com o capítulo 3, que também é um tema muito interessante, que é a casa mental, né? É um tema bastante interessante também para a gente fazer aqui as nossas reflexões. Agradecendo aí a presença de todos, aqueles que também estão nos acompanhando lá no YouTube. A gente vai encerrando por aqui. Eu vou pedir para o André fazer uma precezinha de encerramento para a gente encerrar o nosso estudo da noite. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos benfeitores, mentores espirituais, os mentores desse trabalho, aos mentores da nossa AME aqui, Vale do Paraíba. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo e transmitindo para todos nós, ainda tão necessitados dessas informações, necessitados desse despertar,
de todas essas orientações que os benfeitores nos trazem através do Consolador prometido pelo Cristo, para que a gente possa conseguir incorporar esses ensinamentos em nossas vidas, em nossas relações, para que a gente aproveite melhor esta oportunidade divina que temos aqui encarnados e para que possamos já plantarmos, né, uma colheita melhor para um futuro próximo, de momentos mais felizes, com equilíbrio, com ética, com paz, consciência tranquila, né, num mundo melhor. Mantenhamos as nossas luzes acesas, fortifiquemos a cada dia, fortifiquemos a nossa fé e sigamos em frente com perseverança, conforme Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. E até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Então, desejando uma boa noite a todos, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo da noite. Uma boa noite. Boa noite. Espera aí. Vou encerrar aqui a gravação.